A graça e a paz do Senhor Jesus, eu tenho uma mensagem de Deus para você, com o título Coisa de Deus, Criação e Formação. Isaías 43 e o versículo de número 1 e 2 está escrito: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus, Ele, de acordo com seu propósito, Ele nos criou e Ele também quer nos formar para que esse propósito seja estabelecido, efetuado, executado. E assim aconteceu com Jacó. De uma forma bem objetiva e direta, Deus aqui está falando: eu te criei, Jacó, um homem errante e pecador. Só que eu te formei, Israel. Eu te formei um homem santo, um eleito, uma propriedade agora exclusiva minha. E isso é tremendo, nós vamos ver o fruto disso aqui nessa mensagem. Então veja que Deus, de acordo com seu propósito, Ele nos cria e também Ele quer nos formar. E aí a prosperidade vai ser conhecida em tudo e em todos e a todo momento. Então veja que Deus, de acordo com o seu propósito, Ele nos criou. Mas você já parou para observar que muitos de nós abandonamos o propósito de Deus e desenvolvemos os nossos? Daí a pouco nós estamos criando os nossos próprios propósitos, abandonando de Deus. E é por isso que muitos de nós temos sido frustrados, derrotados. Mas aqui é uma grande verdade. Veja que Provérbios 14 e 12 e também capítulo 16, versículo 25, fala que tem caminhos que para o homem parece ser reto e perfeito, mas o final são os caminhos da morte. Tá vendo? Abandonou os propósitos de Deus. E agora? O propósito é lindo, é bonito ao olho humano. Veja que Davi, olha o propósito que Davi desenvolveu. Ele olhou para um lado e para o outro e não encontrou nenhum templo para adoração de Deus, para a reunião e adoração ao Senhor. E aí ele desenvolve esse projeto e ele compartilha com o profeta, e o profeta, emocionado ali pelo projeto lindo e maravilhoso ao olho humano, que qual era o projeto? Ele queria construir nos dias de hoje uma igreja. Isso é lindo. Quando o profeta ia saindo da casa de Davi, Deus brada no coração do profeta e fala: eu não estou nesse negócio. O projeto é lindo, belo e maravilhoso aos olhos dos homens, mas não é o que eu quero. Fala para ele: eu não quero esse projeto. Eu não aceito esse projeto dele. Então tem projeto que é lindo e maravilhoso, está na minha mente, está na sua, mas não é nós que vamos executar. Deus não nos elegeu para executar esses projetos. Você está entendendo? E aqui Deus, Ele nos criou para um propósito e nós não podemos fugir dele. E muitos têm fugido. E aí o que é lindo que acontece com Jacó, que além dele ser criado por Deus, ele aceitou a também ser formado por Deus. E quando ele vai para a formação, aí vem bem claro nas nossas mentes aquela mensagem do barro e oleiro. O barro não determina, não fala para o oleiro como é que é para ele fazer o vaso nele. É o oleiro que determina de acordo com a sua necessidade e ele vai fazer o vaso. O barro apenas é moldado. E quando Jacó, ele aceita ser moldado, ser formado por Deus, olha só o que acontece com ele. Deus começa a falar para ele: ó, não temas. Tá vendo? Para quem é que Deus fala que não temas? Para quem foi criado e formado por ele. Não temas. E ele continua dizendo: porque eu te remi, eu te purifiquei. Aquilo que tinha em Jacó eu arranquei. Agora está o de Israel, que é um homem santo, eleito, preparado para a batalha, para ser um mais que vencedor. Está entendendo? E Deus continua falando, ó, fala o seguinte também: chamei-te pelo teu nome. Antes ele era Jacó, era conhecido aqui na terra, mas agora ele é um homem santo. Ele nasceu em espírito. Lembra lá do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6? Que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. Quem nasce da carne é Jacó. Quem nasce da carne é criatura. Isso não é o suficiente para ser salvo, ainda que seja a mais valiosa nas mãos do Senhor.
Mas depois de criado, nós temos que ser formados. Quando nós somos formados por quem? Pelo Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí por isso ele arranca de nós aquilo que não serve. Ele nos reme, ele nos purifica, nos lava com o seu sangue. Aí agora nós passamos a ser um santo, uma pessoa espiritual. Nós nascemos em espírito. E aí ele conclui que o primeiro versículo dizendo: tu és meu, propriedade exclusiva minha. Tá vendo? Gente, quantas pessoas que não estão debaixo dessas maravilhas, olha, chamei, não temas, chamei-te pelo teu nome, te remi, tu és meu. Isso são coisas, gente, que nos blinda das garras do diabo, do inimigo. Vem viver isso em nome de Jesus. E aí, aqui, eu quero deixar aqui algo tremendo da minha vida. Há uns 15 anos atrás, eu me submeti a um concurso da Vale, aqui na região onde nós moramos, região aqui de Carajás. Ela extrai minério. Então a Vale já tinha um propósito, qual é? Extrair o minério. Aí ela faz o concurso e aqueles que são aprovados, no meu tempo eram 7.000 pessoas que fez o concurso, 200 era para ser aprovado, e nós fomos aprovados. E aí com isso, estava agora na mão da Vale o propósito e as pessoas. Tá entendendo? O propósito e as pessoas estavam na mão da Vale. Só que, para que cumprisse o propósito, para que se estabelecesse, fosse executado, sabe o que é que precisava agora? Essas pessoas naquele tempo chamado de trainee, eles serem treinados, serem formados para eles produzirem, para eles trabalharem, para eles cumprir com o propósito da Vale, que era a extração do minério. E eu, gente, talvez por ser muito da roça, não querendo me envolver com toda aquela situação, tinha uma troca de turno e abriu-se para mim outros horizontes, e eu agradeço a Deus por isso. Certo que eu não me submeti à formação dos trainees, à formação daqueles que foram aprovados no concurso da Vale. E aí sabe o que acontece? Eu não ganhei farda da Vale, eu não ganhei a mochila, nem o boné da Vale, eu não ganhei o salário da Vale. Você está entendendo? Agora eu vou trazer para nós aqui nessa mensagem. Tem muita gente que foi chamado para um propósito por Deus e estão vivendo aqui nessa terra, mas só que não estão aceitando a formação de Deus, e por isso não vai ganhar o salário, que é a vida eterna. Por isso não vai ganhar o uniforme, a roupa da santidade, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, se nós não nos vestirmos disso, não vai ganhar a couraça da justiça, o capacete da salvação, a proteção de Deus, de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Coisa de Deus. Moisés, ele nasceu num lugar onde o inimigo é que reinava. E ele também nasceu em um tempo onde havia-se um decreto que a criança do sexo masculino que nascesse deveria ser morta. Então, ao olho humano, ele nasceu no lugar errado e no tempo errado, mas ele nasceu e recebeu um nome, que nesse nome havia o significado do propósito de Deus na vida dele, o nome Moisés, que significa libertador. Ao olho humano, ele nasceu no lugar errado e no tempo de morrer, mas aos olhos de Deus, ele nasceu para um grande propósito. Quem sabe, muitos estão dizendo que você nasceu da forma errada, mas em você tem um lindo e grandioso e tremendo propósito de Deus. Moisés, ele passou 40 anos sendo instruído, formado pelo homem, mas Deus olhou e não gostou. Deus, diante das circunstâncias, conduz ele ao deserto para ele ser formado por Deus. Então, Moisés, ele foi criado por Deus e durante 40 anos foi formado pelo homem, mas ainda assim não estava preparado para fazer o que Deus queria. Depois de 40 anos no deserto, que ele é formado por Deus, ele é chamado e ele é usado para libertar mais de 2 milhões de pessoas. Tá vendo? Se você aceitar a formação de Deus para o propósito que você foi criado, muitas pessoas serão abençoadas através da sua vida. Que Deus lhe abençoe. Receba essa mensagem, que nós não venhamos ficar vivendo apenas na primeira parte de Moisés, sendo formado pelo homem. Também vamos ser formados
por Deus. Aleluia! Você está entendendo a importância de, além de ser criado, também ser formado? Nós precisamos ser formado pela mão do oleiro. Quem é formado por Deus vai viver o que Jacó viveu aqui, ó, o versículo 2. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando pelos rios, eles não vão te submergir, não vão te engolir. Quando passar pelo fogo, Jacó, pode ficar tranquilo, ele não vai te queimar. Nem chama vai arder em ti. Gente, isso é promessa extraordinária e é fiel, verdadeira, porque é a palavra de Deus. Mas sabe na vida de quem que isso vai cumprir? É daqueles que primeiro já foi criado e também formado. Você está entendendo a mensagem? Aí, aqui vem mais uma mensagem para aqueles que são criados e formados. Gente, nós sabemos que essas águas, esse fogo, são as dificuldades, as provações da vida. Deus ele garante para esses que são criados e formados, esses vão passar. Não vão ficar no meio e nem tampouco morrer nele. Nem no deserto, nem no vale da sombra da morte. Ei, você que está ouvindo essa mensagem, Deus ele vai te fazer um vencedor. Agora aceita a formação de Deus. Criado você já foi, agora aceita a formação e serás um mais que vencedor. Amém? E aí, tem ainda uma que eu deixo aqui de uma forma profética para você, Isaías 45, versículo 2 e 3. Olha só o que é que está escrito lá. Lá fala o seguinte: eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, destruirei os ferrolhos de ferro e te darei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o teu Deus, que te chama pelo nome. Aleluia! Essa é a mensagem de Deus. Tá vendo? Nós precisamos ser criados e também precisamos ser formados por Deus. Deus ele quer te fazer vivenciar todos os planos e projetos que ele estabeleceu para você. E aí está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Viva isso. Deus ele tem para isso, para cada um de nós. E onde é que nós vamos encontrar isso? Vivendo o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58, onde ele fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele há de recompensar tudo. Muitas curas, muitos milagres que Deus vai fazer na nossa vida, nós vamos receber fazendo a obra, indo para a igreja. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos chegaram a Jesus: nós queremos ser curados, tenha misericórdia de nós. E sabe o que Jesus falou para ele, de uma forma bem traduzida para hoje? Vai para a igreja, vai lá para onde o pastor te apresenta a eles. E aí quando eles iam para a igreja, eles foram curados. Aleluia. Vá para a igreja. Deus também falou, para Jeremias, até dentro dessa mensagem, capítulo 18, falou para ele: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei saber as minhas palavras. Depois que eu me levanto, tomo uma atitude e desço, me humilho e vou para a igreja, Deus faz me saber dos seus planos e projetos. Assim ele quer fazer na sua vida. Ainda Jeremias, olha, Deus vai dando as mensagens no Espírito Santo. Jeremias 29, 11, ele fala o seguinte: eu é que bem sei, aleluia, os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês. E planos, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que você espera de prosperidade, bênção e salvação, quem sabe é o Senhor o caminho. Siga Ele. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Aqui o pastor Edgar Rocha. Graça e paz. Compartilhe. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.